Olá, pessoal, mês de março começando e o podcast Pode Falar com a Elina aí, mais do que especial, o mês todo dedicado a elas, as mulheres, elas que nos aguentam, seja as mamães, vovós, titias, esposas, namoradas, é o mês das mulheres e a gente vai só entrevistar mulher no mês de março em homenagem a elas. Vou começar hoje, ela que é psicóloga, é mãe, é esposa, é minha amiga, graças a Deus eu posso assim falar. Está à frente hoje do Instituto, Nélia Almeida Gomes, com muito amor, cuidando daquilo lá junto com todos os profissionais que lá estão. É também professora, ou seja, é da rede pública municipal também, Luciana Ecardi. Eu achava que não ia sair o Ecardi, saiu o Ecardi. Saiu o Ecardi, perfeitamente, Alinho. Para começar, o que eu sempre falo é indolor, não dói, passa rápido. Você acha? O pessoal às vezes começa um pouco nervoso, a gente não tem roteiro, você vai ver que nada que Fabrício produz a gente segue o que ele pede. É exatamente assim. É um bate-papo. É um bate-papo. E a gente começa primeiro entendendo quem é a Luciana. Mãe de quem, esposa de quem, filha de quem? Conta um pouquinho pra gente da Luciana. Eu conheço um pouquinho, mas o pessoal conhecer mais. Então, vamos lá. Luciana, como você já descreveu um pouco, mãe, esposa, filha. Na verdade, eu sou de São Fidélis. É um ponto. Fidelense. Eu cheguei a Campos em 2003. Faço 21 anos de Campos. Vim pela questão do concurso público daqui. E aí, ao longo, conheci meu esposo, construí família e hoje sou um pouco mais campista do que fidelense, porque vou a São Fidélis visitar meus pais, mas a minha vida foi construída aqui em Campos. Como você falou, professora, mãe, mãe de Arthur e Conrado agora, de 4 meses. Conrado é um mascotinho que tá nas redes sociais de Elinho de vez em quando lá. Isso aí. Uma coisa gostosa de morder. Mascote lá da Quatro Ventos, do Instituto Nélia. Isso. E mãe do Arthur também, Arthur de 6 anos. Esposa do Aloísio. A gente já tem aí 24 anos de relacionamento. Que bacana. Então, é uma vida junto. É uma vida junto. Corrigindo, 20 anos. 20 anos. 20 anos. Eu já ia fazer a conta essa, mas fica não, 20 anos. Não deixa de ser muito tempo. São então, 20 anos. Como eu falei, minha vida foi construída aqui, minha família com filhos, com esposo foi aqui. Então, eu cheguei em 2023 e conheci Júnior logo em seguida em 2024, quando a gente começou namorando e construímos nossa família aqui em Campos. 2003 2004. 2003, 2004, isso. Fizeram esse concurso foi para quê no município? Foi o concurso da educação. Da educação mesmo. E aí eu passei muitos anos em salas de aula. Posteriormente, passei um período na Secretaria de Educação como subsecretária. Cheguei a ser secretária de Educação. Me recordo nessa época. Nessa época a gente tinha um contato. Você também eu também estava em uma outra pasta. Foi, na verdade, quando né? E foi, na verdade, quando a gente se conheceu, né? A gente se conheceu nesse período e aí construímos a nossa relação, que hoje, graças a Deus, a gente se dá super bem e acabou que a gente se aproximou cada vez mais, entendeu? Mas eu tive esse período também que eu assumi a secretaria como subsecretária e posteriormente como secretária de Educação e hoje estou à frente do Instituto Nélia, que para mim, assim, é uma experiência muito valiosa. Eu falo sempre que, assim, a experiência do Instituto é uma coisa que, enquanto profissional, me agrega muito, porque além da experiência profissional, ali é uma lição de vida, assim. Você lida com pessoas que estão enfrentando câncer, a gente lida com familiares, então é uma experiência nova para mim, mas que com toda certeza agregou muito ao meu lado profissional. Aí nós vamos da professora, acredito eu, fez o curso de psicologia, também se formou em psicóloga, começou também a atuar na área, acho que conseguia, em algum momento ali, conciliar as duas funções. Veio o desafio de ser subsecretário e secretário de um município muito grande. Campos, a gente sabe a complexidade de tamanho, né, de extensão territorial, de números de escolas, que já é um desafio. E aí muda completamente daquela pirueta, o famoso 360, quando toca um instituto que lida com pessoas
extremamente vulneráveis do ponto de vista psicológico, não só do ponto de vista de saúde física, mas também do ponto de vista de saúde psicológica. A gente sabe, eu vivencio isso, faço parte do Instituto, mas antes mesmo, a gente sabe quando a pessoa ela é diagnosticada com câncer, ela, por mais instrução que ela tenha, ou seja, pessoas que têm a capacidade de discernimento, de entender a gravidade ou não daquele problema, ela já se dá ali uma autossentença de morte, ou seja, 99% das pessoas assim recebem essa notícia. Depois elas começam até a ir administrando isso melhor, ouvindo não só psicólogos, mas ouvindo também a parte médica dizendo que tem chance, que é curado. Hoje a gente vive um mundo de avanços, eu infelizmente não posso dizer isso em Campos, mas avanços da medicina oncológica no mundo inteiro, no Brasil também, ou seja, a cura hoje é muito mais eficaz do que antigamente, ou seja, os tratamentos eles evoluem a cada dia que passa, mas eu acho que se a pessoa não tiver, e acho que por isso é o grande intuito do Instituto e o grande intuito do trabalho que vocês fazem. Quase todas mulheres, nós temos apenas, acho que 1 ou 2 homens lá. Isso. 1 ou 2 homens lá, tirando eu e papai, que é extra. Se não tiver bem da cabeça, não tem como tocar. Como você falou, assim, hoje a gente vem num avanço muito grande em termos de tecnologias, de toda a parte de tratamento do câncer, mas o câncer ainda continua sendo aquela doença que quando a pessoa recebe o diagnóstico, por mais de todo esse avanço, todo mundo hoje, de alguma maneira, assim, lógico que algumas pessoas têm uma dificuldade maior de informação, mas a grande maioria das pessoas tem essa noção dos avanços, tudo, mas quando recebe o diagnóstico é um impacto. E aí eu sempre falo, Elinho, o impacto não é só no paciente. É na família. É na família. É uma doença familiar. Então, por isso que lá no Instituto, na parte de psicologia, a gente atende também o familiar. Porque muitas das vezes ele acaba sendo impactado tanto como o paciente. Porque o familiar é aquele que acompanha os tratamentos, é aquele que está no dia a dia do paciente. E vendo aquela realidade dura, muitas das vezes, de tratamento tumultuado, se já fosse a melhor estrutura do mundo, já seria difícil. Exato. E a gente com a estrutura que, infelizmente, Campos tem grandes médicos, tem ainda grande estrutura por parte de alguns hospitais particulares que fazem o convênio com o município, mas a gente, por exemplo, tem um problema de não ter oncologia infantil, que é um retrocesso para Campos muito grande, ou seja, a gente sabe o quanto que é difícil um tratamento oncológico de adulto. Imagina de criança, ter que sair daqui de Campos, ir para uma outra cidade. E aí eu acho muito interessante, você sempre bate nessa tecla da importância da saúde mental, e eu, assim, reafirmo, principalmente na questão do câncer, porque o paciente, às vezes, quando ele recebe o diagnóstico e durante o tratamento, ele fica tão voltado para a questão física, né, para o problema de saúde que ele está vivendo, que às vezes ele esquece da questão da saúde mental. E a saúde mental, ela tem um impacto muito grande. E as pessoas chegam lá relatando justamente isso, entendeu? Essa dificuldade que às vezes tem em conseguir tratamento. Então, lá no Instituto, além dos atendimentos psicológicos, a gente oferece também atendimento de fisioterapia e orientação de serviço social. E as pessoas, às vezes, não conseguem esses cuidados durante o tratamento. Então, o Instituto está lá de portas abertas justamente para poder dar a oportunidade dessas pessoas que já estão passando por uma doença física, que ela também tenha oportunidade, principalmente para ela tentar minimamente voltar à vida normal dela. Porque a gente está falando, às vezes, de mulheres que têm um câncer de mama e que trabalham como cabeleireira e que elas deixam de poder trabalhar porque afeta a mobilidade delas. Então, ela busca uma fisioterapia para ela poder, de alguma maneira... A gente esbarra numa outra questão que, às vezes, essa paciente ela não consegue um benefício no INSS. Então, assim, tem uma série de questões. E aí, por isso também que entra muito a nossa orientação no serviço social, para que essa pessoa tenha a ciência dos direitos dela. Que é uma outra coisa que infelizmente, é muito pouco divulgada. Né? São os direitos que essas pessoas têm e que, muitas das vezes, elas não têm ciência desses benefícios.
Eu falo isso, infelizmente, mas ratificando tudo que você falou, e como isso altera, às vezes, até na pessoa que tem um bom, vamos dizer assim, um bom discernimento do que ela está passando. Vou dar o caso da minha mãe, que é o caso que eu posso mais detalhar, porque eu vivenciei praticamente o tempo inteiro. Ela, psicologicamente, era um ser diferenciado, principalmente pela fé dela. Então, ela tinha uma serenidade muito grande. Mas quando qualquer familiar caía psicologicamente, por isso a importância desse acompanhamento familiar também, isso acabava refletindo nela, porque ela não tinha domínio sobre o do filho, ou da filha, ou do marido. Ela tinha o domínio dela. Mas quando ela não conseguia isso acabava voltando para ela e aí prejudicando a doença, prejudicando até o psicológico dela, porque você é mãe, eu sou pai, a gente sabe disso. Quer ver um pai ou uma mãe transtornada, é o filho. Você tá o filho sofrendo qualquer tipo de... Então eu acho muito bacana isso. E eu acho que as pessoas têm que entender, eu falo muito isso, Luciana, desde o início do político e também do ser humano. Todo mundo deveria ter um psicólogo. Eu concordo Todo com você. mundo devia ter terapia. E o grande erro das pessoas é achar, não só na terapia de psicologia, mas também na terapia espiritual. As pessoas só procuram na dor. Esperam ter problema para procurar uma psicóloga. Esperam ter problema para procurar a Deus. Ou seja, não, é o contrário. A gente tem que se preparar para quando a porrada vir, eu já tá, vamos dizer assim, pronto, a gente nunca vai estar, mas já minimamente preparado para o impacto que você vai ter. Por isso que eu ressaltei que eu acho interessante o quanto que você bate na tecla da saúde mental, porque assim, agora a gente ainda começa a viver um movimento diferenciado no sentido de se falar da saúde mental, mas durante muito tempo as pessoas simplesmente tinham vergonha de falar que ela tinha algum problema psicológico ou que ela tinha alguma dificuldade, quando na verdade, Alinho, todos nós temos dificuldade em determinado momento. A gente já fez aqui, eu acho que 1 ou 2 psicólogos. Eu lembro de Nádia, que a gente fez, que é psicólogo, e eu falei muito isso. Antigamente existia um preconceito. Primeiro, quem ia para psiquiatra ou até para psicólogo é maluco. Aí passou. Hoje já até vê um movimento contrário. Hoje tem algumas pessoas que está na moda ter um psiquiatra. Gente, que seja utilizado essa versão, que seja estar na moda, porque não é estar na moda. Todo mundo deveria ter terapia. Na verdade, não é na moda, na verdade, as pessoas reconhecendo que de fato elas precisam de ajuda. E gente, e só para as pessoas entenderem, as pessoas que acompanham a gente nas redes sociais, ou da Luciana, ou do nosso canal, é necessário. É algo que é necessário. Primeiro, é uma maneira de você fazer isso com alguém que estudou para aquilo. Você que é médico, estudou. Você que é advogado, estudou para isso. Então, as psicólogas, os psicólogos, de uma maneira geral, estão ali exatamente para poder te ajudar em algo que, às vezes, você não precisa naquele momento, mas em breve você vai precisar. E, Elinho, é interessante, assim, voltando à questão da oncologia, da psicologia na oncologia, eu acredito que muitas pessoas têm a visão de tipo assim, quando o paciente está passando por um tratamento, no consultório deve ter muito aquela questão do câncer em si, da doença em si. Esse é um dado importante. Na maioria das vezes, as dores que aparecem no consultório não dizem diretamente sobre a doença. Já entendi. Isso é uma coisa muito interessante. Sobre problemas assim. da vida, ou seja, ela já poderia ter estado anteriormente a própria... Ela que eu digo, só para as pessoas, apesar de a gente estar no meio das mulheres, a gente vai enfatizar muito isso. A gente já teve várias campanhas, a Luciana pode falar também do câncer masculino, infelizmente. Tivemos o mês azul, salvo engano. Novembro Azul. Novembro Azul, onde a gente várias campanhas específicas. Realmente o câncer, principalmente nos homens de próstata, ainda é um câncer muito normal, vamos dizer assim, e que os homens não têm o cuidado, muitas das vezes, que as mulheres têm. Então, as pessoas esperam o problema, elas não querem antever o problema. E aí é interessante da gente falar também nessa questão do cuidado
que a gente pode ter. E aí eu falo de uma alimentação, eu falo de uma atividade, que é justamente o que você falou. Hoje em dia a gente sabe que o câncer está muito ligado a esses fatores, má alimentação, estilo de vida, tem muita coisa nesse sentido, e que a gente, de alguma maneira, ao longo da nossa vida, a gente pode se preocupar e começar prevenindo de alguma maneira. E a outra questão é dos exames que a gente precisa fazer, e aí você tocou numa questão muito importante dos homens, que tem uma resistência muito grande nesse sentido. Pelo um preconceito. Um preconceito. Sim, a gente vem, é isso que eu tô te falando, a gente vem de uma construção em relação ao câncer, que hoje eu acho super importante, principalmente a gente estar aqui num programa falando e discutindo. Eu acho que cada vez mais que a gente levar à tona esse tema, é importante da gente se falar, porque, Elinho, a gente vem de uma cultura onde as pessoas não falavam nem a palavra câncer. Eu não sei se você chegou a coisa, mas assim, eu lido com muitas pessoas que elas têm receio de falar a palavra câncer. Aquela doença, a doença ruim, a gente já sabe o que ela está falando, entendeu? Então... Eu confesso a você que durante algum tempo, eu tive essa dificuldade. Por uma questão familiar, eu evitava até falar o nome. Mas eu percebi que a gente, infelizmente, tem perdas na vida de pessoas que a gente amava, não digo só a minha mãe, não, outras pessoas. Uma prima, a Mariana, que faleceu de câncer de mama o ano passado, para mim foi uma perda considerável. Eu tinha um carinho muito grande pela Mariana. E outras pessoas que a gente acaba perdendo, mas isso me dá, não desânimo, isso me dá mais força ainda para que a gente lute, não só como ser humano, mas também lá como no Instituto, para que as pessoas tenham direito a tratamento digno. Essa é o grande intuito do Instituto. As pessoas vão falecer de câncer. É a vida, isso. Mas elas têm que falecer não por falta de atendimento, não por falta de ajuda. Elas têm que falecer porque Dona Nélia faleceu, a Mariana faleceu, a Joana, Pedro, Manel e outros vão falecer. Mas não por falta de estrutura. Porque esse é a grande dificuldade ainda que o Instituto tem. É das pessoas saberem o que o Instituto oferta, que é 100% gratuito, que é apolítico, não existe política, vai ser atendido A, B, C, D, não importa quem quer que seja. Então, isso é muito importante, a gente está divulgando isso. Eu acho muito importante você tocar nessa tecla, porque às vezes as pessoas olham assim a rede social do Instituto e acham que é um instituto particular. Tem gente que manda no direct, o atendimento é particular, como que funciona? Não, gente, a gente atende as pessoas gratuitamente. É 100% gratuito. E assim, e aí reforçar também, Aline, que a gente tem um time muito bacana de colaboradoras lá. Nossos voluntários. Na sua grande maioria mulheres. Como você falou, a gente tem um homem, um psicólogo que faz atendimento, mas assim, é verdade. Nós temos um time feminino muito forte lá, um instituto de mulheres muito fortes que estão lá desde o início. O nome de uma guerreira com um monte de guerreiras juntas. Exatamente. Desde o início, assim, dedicando o seu tempo, são voluntárias lá no instituto, e gostaria aqui até mesmo de agradecer todo o trabalho das meninas, por toda a dedicação, por todo o acolhimento, todo mundo que chega no instituto fala assim, gente, esse aqui é um lugar de paz. E aí eu convido até as pessoas, assim, quem ainda não conhece, para conhecer. Entra lá na nossa rede social, tem lá o link já que vai direto no nosso WhatsApp, marca lá a visitação, entendeu? A gente tem lá pessoas que vão te guiar, vão te mostrar todo o Instituto, e o nosso objetivo é justamente esse, cada vez mais que as pessoas conheçam o Instituto. Conhecer e acolher essas pessoas nesse momento, infelizmente, difícil, mas que em inúmeros casos, devido ao avanço da medicina, são finais felizes. Lógico que a gente, infelizmente, já teve final triste. Infelizmente, já da vida, não tem jeito. Mas eu acho que o câncer é uma doença, sim, grave, é uma doença, sim, que acaba terminando muitas vidas, mas é uma doença que ela pode ser vencida com tratamento certo, com pessoas boas do lado, com uma família. O câncer é, sim, uma doença que, se você não tiver uma boa psicóloga te acompanhando, um bom psicólogo, e não tiver o amor e o carinho da sua família, realmente você sai perdendo com isso. Então, é muito importante as pessoas divulguem, vocês que já conhecem o Instituto, fala pro vizinho, poxa, é legal, é bacana. O Elinho Naim, o Nelson Naim, é o pai
Nelson Naim, o esposo Nelson Naim, é o filho Elinho Naim. Eu não poderia jamais deixar de ajudar, de estar perto de algo da pessoa que eu mais amei na minha vida. Então, eu não tenho culpa de estar num cargo. Eu não sou vereador, eu estou. Isso vai passar. Mas não vai passar a ser filho da Nélia. Com certeza não. Não vai passar a querer ajudar as pessoas a terem o direito que ela teve. De ter um bom tratamento, de ter a família dela do lado dela. Então, para as pessoas ficarem muito tranquilas, não é um ambiente político, não é de maneira nenhuma um instituto que tenha qualquer tipo de ligação política com A, B ou C. É um instituto para ajudar as pessoas a vencer o câncer. Esse é o Instituto Nélia Almeida Gomes de Oliveira. Isso para as pessoas ficarem muito claras, sabe, Luciana? Não, você sabe que eu falo isso, mas enfatizar isso numa rede social, para mim, é importante para as pessoas entenderem que nem todo mundo é igual. E assim, eu faço questão de deixar isso muito claro, Elinho. Todo mundo que vai visitar, entendeu? A gente mostra o Instituto e a gente fala, olha, esse aqui é um ambiente que ele não tem nenhum uso político do Instituto, entendeu? As pessoas chegam lá, as pessoas recebem tratamento. Muitas delas nem sabem quem está por trás. Tem algumas pessoas que assim... E a gente não faz questão, principalmente na chegada dessas pessoas. As pessoas estão ali procurando uma ajuda e isso que tem que ser feito. Ponto. E assim, deixar muito claro que é um trabalho muito técnico. A pessoa chega, ela passa pela assistente social, que faz todo o levantamento social dessa pessoa. E, como eu te falei, muitas vezes elas não têm nem noção de quem está por trás, de quem busca recursos, entendeu? Quem busca ajudar. E, às vezes, elas se surpreendem, tipo, o doutor Nelson, às vezes, chega lá e a pessoa... A gente fala, não, doutor Nelson, aí a gente fala um pouco... É o esposo dessa morena linda que está naquele quadro ali. Exatamente. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro assim, para as pessoas. Todo mundo que quiser ir conhecer o espaço, a gente tem um espaço físico muito bom. Isso também às vezes as pessoas chegam assim, se surpreendem por ter uma estrutura física tão boa, oferecendo tratamentos gratuitos para as pessoas que às vezes não tem onde recorrer, entendeu? Eu acho muito bacana também essa questão, principalmente do atendimento psicológico, que é um atendimento, e aqui é uma crítica construtiva ao SUS, ao poder público como um todo. Eu não estou falando diretamente ao município, eu estou falando como Estado como um todo. Com calma, não há atendimento corrido, não é consulta de 20, 30 minutos, como infelizmente a gente vê em alguns atendimentos, e aí eu não falo nem pelo parte do profissional, é porque às vezes o plano é assim, ou o SUS só paga X tempo, ou seja, é tudo feito com muita calma, você sempre enfatizou isso. O paciente é como se fosse um tratamento particular, por isso eu acho que tem essas perguntas. Por isso eu consigo entender. É isso que eu te falei, a gente tem uma estrutura física muito boa, entendeu? E a gente tem um atendimento muito qualificado, e aí as pessoas ficam naquela dúvida. É particular? Como que funciona? Entendeu? Eu acho que você realmente... É exatamente isso. Por isso que eu acho que essas perguntas acontecem. Porque quando sai o boca a boca, até estar realmente com alguém que está ali, por exemplo, até chegar uma paciente que está passando, aí ela fala, não, é gratuito, não tem. Mas até chegar as imagens, acho que acaba criando uma... E aí é muito interessante, assim, o Instituto esse ano completa 3 anos, né? A gente já está há um tempinho. E como que a construção do Instituto ela vai se dando com os próprios pacientes. Nessa última semana chegaram 2 pacientes novos que foram indicados por uma paciente que já faz tratamento com a gente, entendeu? Então, assim, a gente vai construindo, um vai chamando o outro, e aí a gente está lá com a estrutura, a gente começou com psicologia, com fisioterapia, com orientação social. Hoje a gente já tem aula de artesanato, que foi uma demanda que surgiu dos próprios pacientes. Pacientes, eu posso ficar aqui um pouco mais conversando com vocês? Tal. A gente falou, não, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer para que esse paciente... Tem invenção de moda também, que eu fiquei sabendo, né? Parece. Invenção de moda? Parece que vão usar a piscina também. Isso, vamos ter aulas na piscina.
Vez ou outra a gente faz um bingo lá, que é um sucesso, né? Vamos. Parece que o mês de maio. Parece que o mês das maio. Mães. Parece que vai ser o mês das mães. Exatamente. Fizemos um bingo no ano passado que foi um sucesso, assim, doutor Nelson, cantador de bingo, se realizou lá no dia. A gente ficou feliz da vida de um bingo lotado e da oportunidade de a gente falar do Instituto. Isso foi muito bacana. Foi muito bacana. E em maio a gente vai ter outro bingo. Então, o Instituto é um instituto que está sempre envolvido em ações. É isso que eu estou te falando. Além do nosso dia a dia, dos nossos tratamentos que a gente oferece, a gente sempre está pensando o que a gente pode melhorar. O que a gente pode agregar? E aí é muito interessante também, Elinho, as pessoas que aparecem querendo doar tempo. Isso também é muito bacana. E isso também mostra um pouco da seriedade do nosso trabalho. Porque as pessoas olham, às vezes são familiares de pacientes que já estão lá, eu gostaria de doar um pouco do meu tempo, tal, e isso para mim também é muito importante, porque assim, é um reflexo do trabalho que a gente vem fazendo. Amém. Então, eu acho bem bacana, assim, quando a gente tem essas oportunidades de ter pessoas que também já estão ali no círculo familiar do paciente que é atendido, de alguma maneira, prestando serviço para o Instituto. Minha amiga, obrigado. Falei com você que passa rápido. Passa muito rápido, a gente nem... Primeiro, um agradecimento pessoal. Para mim é muito importante, para toda a nossa família, ter você lá à frente. Uma pessoa humana, carinhosa. Quando a gente vê primeiro que é uma boa mãe, toda boa mãe não foge da raia de ser um ótimo ser humano. Só tem a cara meio brava, assim, eu acho muito engraçado, as pessoas têm essa imagem, bravo, né? Não. Quem me conhece sabe. É um doce de pessoa, é uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando com vidas, está lidando com o psicológico, está lidando com o nome de uma mulher guerreira. Sim. Que fundou a Paz em Campos, que tem um trabalho social belíssimo e que, infelizmente, acabou falecendo por causa desta doença, mas que nunca deixou de lutar e de ajudar as pessoas. Então, para a nossa família é uma responsabilidade muito grande e um agradecimento especial por você estar doando seu tempo. Muitas das vezes fora do seu horário, quantas vezes a gente fala à noite para decidir alguma coisa. Então, eu quero agradecer a Luciana, a mãe do Conrado, a mãe do meu mascote, a esposa do Aloísio. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho. E que a gente continue, independente de qualquer coisa, ajudando aquelas pessoas. Que elas precisam sim. E fazer aquilo que o Papai do Céu fez com a gente e é o que dá ânimo para a gente ter. Muitas pessoas vão falar besteira, vão querer atrapalhar, mas para a gente que vale atender elas no final de tudo, porque a gente sabe que é uma doença que precisa de ter um acompanhamento de perto. Então, obrigado. Eu acho que não podia começar melhor o mês das mães falando de um instituto, de uma grande mulher, de uma grande mãe que para mim vai ser eternamente, não o mês das mães, mas o mês das mulheres, que não deixa de ser também o mês das mães. Então, obrigado por tudo. De coração, pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua dedicação. E que Papai do Céu possa abençoar a mãe, a esposa, a profissional, que realize seus sonhos. De preferência junto com a gente. Não, eu agradeço, assim, eu agradeço imensamente o carinho de vocês, a confiança, assim, foi como você falou, eu tenho essa responsabilidade, eu sei que o Instituto ali é a memória de Dona Nélia, então eu tenho um cuidado muito grande em preservar essa memória da mulher guerreira que ela foi, da mulher com esse olhar social, com esse acolhimento às pessoas que de fato precisam. Eu tenho muito isso, Alinho, eu tenho uma preocupação muito grande com as pessoas que não têm recursos, porque às vezes a gente se depara numa bolha tão grande com pessoas que têm condição de realizar o tratamento, de ter as melhores condições, e a gente lida ao mesmo tempo com pessoas que às vezes não têm nenhum apoio. Então, assim, agradeço muito vocês, agradeço a liberdade, reforço aqui a liberdade que o Instituto tem fora dessa questão política, convido as pessoas a conhecerem, porque eu acho que só chegando para perto que a pessoa tem de fato essa noção. E até de maneira bem clara, até outras pessoas que têm ligação com outros políticos que queiram ajudar, que queiram participar, não é político. Não é político. Fiquem à vontade, a gente quer a ajuda de todos, o quanto mais possível nessa luta contra essa doença. Então, obrigado mais uma vez. E uma oportunidade assim de falar do Instituto, como eu te falei, o nosso objetivo é crescer cada vez mais aquele espaço, manter cada vez mais viva a memória da sua mãe. Eu tenho certeza que lá de cima ela está feliz, tá feliz, entendeu? De ver o trabalho dela
de alguma maneira, continuando aqui. E eu agradeço muito a confiança de vocês, muito a família Naim aí, Dr. Nelson também, todo o acolhimento que me socorre todas as vezes que eu preciso lá no Instituto. E que a gente possa cada vez mais crescer e cada vez mais ter recursos para que a gente possa, de fato, oferecer para as pessoas aquilo que elas mais precisam. Acolhimento, cuidado, tratamento da maneira mais digna possível. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Elina em especial do mês de março, mês das mulheres, elas que nos aguentam. Começamos uma entrevista mais do que especial com a Luciana, representando o Instituto Nélia Almeida Gomes de Oliveira, com muito orgulho. Semana que vem tem mais podcast. Pode falar com a Elina aí. Fui!